Olá, eu sou o Lucas Lima, eu cuido da parte de marketing da G12 e hoje eu vou estar num bate-papo aqui com o Gilmar Lima, meu pai e fundador da empresa, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre M&A. Vamos trocar uma ideia aqui, conversar sobre alguns temas e desmistificar algumas coisas que rodeiam aí esse assunto. Uma coisa que eu acho legal a gente falar e que eu acho que é uma dúvida frequente é a questão do valuation. Contar um pouco para a turma qual que é a metodologia de valuation que a gente usa e por que que a gente escolheu trabalhar dessa forma. Bom, primeiro falando um pouquinho sobre, nós vamos, só para quem não conhece essa nomenclatura, né, nós vamos falar sobre aquisição e fusão e também colaboração, né, alianças estratégicas. E aí, em relação à fusão, aquisição é quando a gente compra uma empresa, né, pode comprar 100% ou pode comprar parcial e as duas empresas podem ter a fusão entre uma e outra empresa. Aí colaboração é quando tu tem um parceiro estratégico, né, e não participa da estrutura de capital, não é um sócio ativo, né? Em relação a como a gente avalia uma empresa, são vários fatores, né, e depende muito do segmento. O que a G12 usa, o mais utilizada, é o múltiplo de EBITDA, tá, que a gente acha mais simples, mas eu não posso usar isso para todo tipo de negócio. Por exemplo, supermercado. Supermercado é múltiplo de faturamento mensal, né? E aí eu uso o EBITDA, né? Eu uso a margem líquida como referência, posso usar para saber, né, qual o multiplicador se eu vou usar, se é 2, se é 4. Se eu tenho uma empresa com EBITDA muito baixo, o multiplicador pelo faturamento mensal ele cai. Tá? Então, o supermercado tem esse perfil. Então, eu não posso ter um padrão para todos. Tá? Então, há várias metodologias. Eu prefiro trabalhar com fluxo de caixa, trabalhar mais com a margem líquida, né, que é o EBITDA, né, que é o resultado antes das despesas financeiras, das despesas não operacionais e também antes da depreciação e amortização, que eu acho que é uma realidade que o investidor gosta de trabalhar e entende isso a nível global. Existe hoje já algumas discussões, né, mas eu acho que a venda de uma empresa está muito relacionada com o bom senso, né, com a estratégia que você vai adotar, com o valor da marca, da imagem. São várias coisas que a gente soma. O EBITDA, quando eu trabalho com múltiplo, eu tenho uma ideia até para alinhar a expectativa com o vendedor, né, com a empresa que está querendo ser vendida, a gente vê isso muito rápido e depois a gente tem que detalhar, saber se a empresa tem informações estruturadas e aí sim, em conjunto com o vendedor, depois de alinhar a expectativa, a gente define o valor e aí começa a divulgação e aí a gente vai para frente com isso. Já aproveitando esse gancho do investidor, né? Quando uma empresa ela procura, ela está atrás de uma empresa para ela captar, para ela fazer a aquisição, seja parcial ou total. O que normalmente esse investidor ele pede? Quando a gente inicia o processo, quais são, né? Porque existem pontos principais aonde ele vai bater, aonde ele vai questionar. Se tivesse que elencar alguns desses pontos, qual você diria que seriam importantes? Ou a pessoa que está com esse apetite de ser comprada ou de vender participação, ela tem que tomar cuidado que o investidor vai pegar nesses aspectos. Isso assim, depende muito do investidor e também da própria posição da empresa, assim, também não tem um padrão específico, né? Mas assim, geralmente o que o investidor procura, né, é que a empresa tenha informações estruturadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Por isso que eu sempre recomendo, independente se você vai vender uma empresa ou não, você trabalhar de uma forma correta, porque senão na hora que você vai vender, você vai ter uma perda, né? E aí o acionista, o sócio da empresa, por que eu não fiz isso antes? Então, as informações estruturadas são fundamentais. E não é só informação estruturada para você, né? Eu sou uma empresa familiar, ou eu sou uma empresa já de capital aberto, ou eu sou uma empresa com vários sócios, mesmo que sejam amigos. Eu preciso ter informação estruturada para o mercado, e não só para mim, né? Então, a gente, não, mas isso está tudo no mesmo bolso, e aí vamos fazer dessa forma, né? E aí pode até, não tem certo ou errado, desde que se faça isso de uma forma legal e correta, não vou faturar esse mês para não pagar imposto, vou faturar o mês que vem, vou dar uma segurada no faturamento, tudo pode ser feito. Final do ano, geralmente algumas empresas fazem esse tipo de, né, que não é manipulação, é uma tomada de decisão.
né? Só que na hora que a gente vai fazer a avaliação da empresa e ver o histórico dela, ela pode perder valor. Então, assim, a parte de trabalhar a parte de informação estruturada, a marca, né? Ter uma marca bem trabalhada. Então, a importância de ter marketing, de ter um bom posicionamento estratégico. Outro ponto importante, se tu tiver um plano de negócio bem feito, né, que seja anual, ou um plano, não falo nem um planejamento estratégico a longo prazo, porque hoje trabalhar a longo prazo já não é tão simples, né, com as incertezas que tem o mercado. Então, eu acho que um plano de negócio, por mais simples que seja, tem que ter. Então, tem empresas hoje que quando a gente entra, a empresa não tem um orçamento, não tem um forecast para o ano, né? Então, isso para o investidor incomoda, porque ele sabe, a visão que ele tem já numa primeira impressão é que é uma empresa que tem problema de gestão. Então, trabalhar de uma forma organizada, né, e cuidar. As pessoas acham que informação estruturada é tu ter informação de tudo e ter procedimentos, e não é nada disso. Hoje o mundo ele é muito mais rápido, então tu tem que ter uma empresa muito objetiva, né, e trabalhar realmente com aquilo. A informação ela tem que te dizer alguma coisa, que eu brinco sempre, né? Ela tem que gritar no teu ouvido. Se ela não gritar no teu ouvido, essa informação ela não é relevante. Então a gente perde muito tempo, né? Então, geralmente, quando uma empresa quer ter toda uma estrutura, né? E aí começa uma empresa pequena ou média, não interessa o tamanho, a criar um monte de burocracias e documentos que pode atrapalhar o negócio dela. Então a gente tem que cuidar muito isso, porque tem que estar tudo alinhado, né? Desde o propósito, a empresa tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, né? Tem que ser, mas eu brinco, tem que ser uma missão e um propósito de coração e de alma, não é um propósito só para botar num quadro da parede, ficar ali e dar uma crise, tu muda o propósito já, e aí tu não tem uma estrutura de equipe, né, totalmente alinhada. Então, o investidor ele quer ver isso, ele quer hoje, principalmente, está mudando, mas o investidor ele quer saber, né, primeiro, né, quanto a empresa ganha, né, qual é a valorização, se ela destrói valor. Quando eu tenho o meu EBITDA cai, quando o meu valuation cai de um ano para o outro, eu destruo o valor. Quando meu valuation aumenta, eu estou criando valor. E às vezes até tu pode destruir o valor desde que tu planeja isso. Esse ano eu não vou crescer, né? Vou passar esse ano porque eu sei que vai ser um ano incerto, mas o ano que vem eu vou me preparar para me crescer mais ainda de uma forma mais sustentável. Então tudo isso tem que estar muito claro, né? E é o que eu sempre falo, uma empresa é uma boa história, uma boa narrativa. Então, quando eu pergunto para um acionista, para um dono de empresa, quem for, né? De novo, não interessa o tamanho da empresa, ele tem que me falar de uma maneira muito objetiva, simples, o que ele faz, qual é o diferencial dele, né? Qual é o potencial de crescimento dele, como é que é o modelo de negócio, né? Qual é o posicionamento dele perante o mercado, né? Então, isso tem que estar muito claro para ele e para a organização. Se ele tiver dificuldade de explicar, ele tem que voltar e entender mais o negócio dele para poder saber contar. Então, quando eu chego no investidor para vender alguma empresa, ou para fazer uma fusão, ou mesmo só uma aliança estratégica, eu tenho que ter muito isso na minha cabeça, saber exatamente o que a gente está vendendo, qual é o valor que eu estou vendendo daquela empresa. E aí a gente tem que escolher. Então, o investidor ele busca coerência, ele busca baixo risco, ele quer sempre ter baixo risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que trabalha só, o foco dele é só público, é uma empresa que eu vou ter mais dificuldade de vender porque o meu risco é maior, né? Então, depende muito, né, de cada negócio. O que eu digo? Não tem padrão, né? Por isso que quando a G12, quando ela quer vender uma empresa, que a gente considera um ativo, que é um ativo importante, a gente tenta conhecer, né? Tenta tanto as dificuldades que essa empresa tem, o valor que ela tem, tanto tangível e intangível, que o valor intangível ele tem que realmente entrar no negócio, né? Onde é que ele entra? Geralmente ele entra aumentando o multiplicador. Tá? Então, são vários fatores, mas se eu fosse dizer isso, o que o investidor espera, mas para ele saber o risco dele, saber se a empresa tem sinergia, né? A empresa tem que ter informações organizadas, né? E tem que comprovar isso de uma maneira que ele se sinta seguro. E unir perfis também, né? Achar o investidor que tem o apetite para o teu tipo de negócio ou para
para a tua cultura empresarial, para as tuas práticas empresariais, eu acho que dá para combinar bem, né? O investidor com a empresa que tá disposta a vender participações ou a empresa como um todo. E eu acho que a gente sentiu muito isso quando a gente fez o nosso processo, né? Eu lembro que quando a gente fundou a G12 lá no início, desde o início você alertava que em algum momento a gente poderia ter esse desejo de vender participação e, a meu ver, quando a gente fez, foi algo que fluiu muito bem, funcionou bem, justamente por a gente ter desde o início planejado, organizado as informações, controlado o nosso DRE, fluxo de caixa. Foi um processo que, para mim, que foi a primeira vez que eu participei estando dentro da empresa que estava vendendo participação, foi muito tranquilo. Eu imaginava que seria muito mais complexo. Assim, quando a gente abre a empresa independente, eu acho que um ponto que é fundamental, e aí isso é o que eu passo para todos os empresários, empreendedores que estão começando, comecem a trabalhar certo, desde o início, tá? Pensem um pouquinho mais. Se eu sou empreendedor, eu tenho que pensar um pouco mais a médio e longo prazo, não simplesmente o amanhã, porque a gente não sabe o amanhã, né? Então, primeiro ponto, um bom contador, né? Então, tem que ter um contador que esteja ligado já no que está acontecendo no mundo, a nível global, que entenda um pouquinho de fusão, de aquisição, aonde ele vai lançar as despesas, qual é o melhor regime tributário, né? Então, tudo isso, né? Então, hoje nós temos uma prática em muitas empresas que trabalham praticamente o DRE, um DRE de caixa, né? E não, eles não trabalham, né, com fluxo de caixa, com um DRE de competência, ou mesmo pode ter um DRE de caixa, pode, mas eu preciso de 3, 4 elementos para que eu possa ter uma visão tanto do passado, como do presente, como do futuro, né? Então, cada um vai me dizer alguma coisa para eu poder, em cima disso, tomar decisão. E hoje tem empresas que trabalham só com faturamento, né? Faturar, controla o faturamento. Não adianta eu controlar o faturamento se eu não controlo, né, todos os outros custos, todas as outras despesas, todos os investimentos, tá? Então, porque sempre vai cair no que a empresa pode dar de retorno de investimento, né? Então, esses são pontos todos que eu sempre digo, não interessa o tamanho da empresa, comece certo. Vou usar um cartão corporativo, eu uso para minha despesa pessoal. Não usa, separa, porque lá na frente isso pode ser um problema para você, né? E pode gerar uma desconfiança de quem está comprando. Então, esse é o ponto. Transparência total. Transparência para você, para os teus sócios internos, para os teus colaboradores, né, para os profissionais da tua fábrica, se é fábrica ou não interessa. Tem que ter uma transparência total e aí, quando entrar num processo de fusão e aquisição, vai ser muito mais simples. A gente já encontrou empresas bem estruturadas. Nós tivemos um caso de uma empresa que a gente vendeu em 60 dias. Por que a gente vendeu em 60 dias? Porque a gente tinha informação estruturada. A própria G12, quando a gente resolveu fazer esse movimento de ter um sócio internacional, a gente tinha um posicionamento e nós queríamos ampliar o nosso mercado. E aí a gente optou em ter um sócio, não só um sócio estratégico, mas também um sócio financeiro, porque naquele momento a gente precisava, né, de uma captação para poder continuar fazendo o nosso desenvolvimento da própria G12, né? E com isso a gente conseguiu fazer isso muito rápido, não levou 35 dias, mas por quê? Porque a gente tinha informação estruturada, porque a gente tinha baixo risco, né, porque a gente tinha toda a parte tributária ajustada, né, um planejamento estratégico para 3 anos, um plano de negócio que não adianta eu ter um plano de negócio e não acompanhar. Então, nós tínhamos um plano de negócio que nós dizíamos, né, o que a gente pensou e o que a gente fez, e aonde a gente errou, aonde está os gaps disso. Então, tem que ter acompanhamento, não adianta só ter o plano de negócio e não seguir. E toda a organização tem que saber esse plano de negócio, né, independente, de novo, do tamanho da empresa. Então, assim, são vários fatores e eu venho aprendendo isso, né, todo instante, a toda hora, né? No nosso caso, eu não pego nenhuma empresa que eu não conheça, né, que eu não entenda. Então, geralmente, até eu digo para o empresário que, assim, olha, a tua empresa vai estar pronta para vender daqui a 1 ano. Ou daqui 2 anos. Nós temos que fazer um trabalho agora de estruturação, né, da empresa, das informações, de como nós vamos mostrar isso para o mercado, como nós queremos, né, realmente ser reconhecidos, e aí, em cima disso, lá na frente, você vai poder ter um valor maior. Agora, a tua empresa vale tanto. Aí, geralmente, eles ficam ofendidos, ficam chateados, porque é um filho. É como um filho que a gente cria, né? Mas, às vezes, a gente tem que botar o filho na escola,
tem que botar o filho na universidade, tem que dar um pós-graduação, mestrado, preparar ele até que ele vai ter um valor de mercado, né, e vai ser contratado por qualquer empresa. E é isso, e é simples, não é uma coisa complexa, cara, eu não estou falando de transações gigantescas, de grupos, que tem toda uma complexidade, né, mas geralmente as empresas, né, de um tamanho tanto micro, pequena, de médio porte, até de grande porte, se ela tiver a informação estruturada, que uma empresa, que eu brinco, né, tem empresa que tem muito rolo, né, e é isso, e é aquilo, e faz, então é muito difícil na hora da gente comprovar. E aí a gente parte para apresentações e as demonstrações gerenciais, né, que é válido, só que geralmente não é fácil tu conseguir o valor da empresa pela demonstração gerencial. O comprador sempre vai querer informação que favoreça ele, tá? Então a gente tem que levar isso muito bem acompanhado, e aí antes de definir, né, quando o empresário diz, olha, eu quero vender uma empresa, ele tem uma expectativa, às vezes está totalmente fora do que é a realidade do valuation dele, né? Então ele tem várias coisas boas, né? Eu já peguei empresas que são excelentes, mas que têm uma margem líquida muito baixa. Tem uma boa marca, tem muito tempo de mercado, mas essa empresa ela não vai ser valorizada. Então, são várias coisas que eu falo, intangíveis, né? A parte de mercado, quantos representantes eu tenho, como é que eu faço a minha venda, né? Qual a disciplina de valor que eu sou forte. Então, depende de várias coisas. Por isso, assim, eu não gosto muito do padrão, né? Eu acho que eu gosto de avaliar a empresa e, de repente, a gente pode até dizer, olha, se você quiser vender a empresa e abrir para o mercado, a chance de dar certo é muito pequena. Mas se a gente focar em uma ou duas empresas onde tenha muito, aquilo que tu falou antes, né? Que tenha muito perfil, teu perfil seja, que faça sentido, né? Muita sinergia, né? E valores iguais, isso é outro ponto importante. Se eu quiser fazer uma fusão, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é o seguinte, os meus valores são iguais ou são pelo menos similares? Aquilo que eu considero inegociável. Eu sou uma empresa ética, eu nunca vou poder vender ou fazer uma fusão, às vezes nem vender 100%, porque eu não quero que a minha empresa que eu criei com tanto carinho, com tanto afeto, vender para uma empresa que não vai seguir um padrão ético, porque ética, para mim, eu digo para o empresário, ela é inegociável. Então, eu tenho que buscar para essa pessoa uma empresa que, primeiro ponto, que seja ética, né? Eu quero uma empresa que a minha empresa dure para sempre, eu vou ter que escolher uma empresa com esse perfil, né? Então, a gente tem que avaliar, é quase um casamento aí que a gente tem que avaliar, né? E tem algumas coisas que são inegociáveis, né? E é isso que eu combino sempre com as pessoas, com os sócios, com os acionistas que estão vendendo. Uns dizem para mim, Mário, eu quero que a minha equipe continue, eu quero sair, né? Eu tenho 80 anos, né? Eu já estou cansado, mas eu quero que a minha equipe continue bem. Então, eu tenho que buscar uma empresa com esse perfil. Então, assim, mas é um jogo muito interessante, eu adoro fazer isso, eu já tive essa experiência antes na Marco Polo, né? A gente fez fusões, algumas deu certo, outras não deram certo. Uma que não deu certo era porque era uma empresa de fora e os valores eram totalmente diferentes dos nossos valores e não deu certo. Outros valores deu muito certo. Então, depende muito e é que eu brinco, às vezes eles acham que um advisor que faz esse trabalho de fusão e aquisição é um corretor, né? A gente não é nada em relação ao corretor. Eu admiro muito o corretor porque, né, eles são muito importantes, mas no caso da fusão e aquisição a gente é muito mais mesmo um conselheiro, né? A gente trabalha em toda a estrutura. Tá? A gente citou algumas etapas do processo, né? Eu acho que era até legal abrir aonde a G12 começa, né? E aonde ela termina, onde a gente entrega a empresa, quais etapas a gente ajuda e auxilia a empresa em todo esse processo de um M&A. Eu não vou dizer que todos são iguais, mas assim, né, só simplificando, assim, geralmente qual é o caminho que a gente segue, tá? A gente é procurado, no caso da G12 geralmente é indicado, é uma empresa que é uma indicação, uma empresa ou que a gente já vendeu, ou é uma empresa que nos conhece a nossa seriedade, a maneira que a gente trabalha, e aí a primeira pergunta, olha, o que eu preciso para vender? Eu quero vender a minha empresa. Né? Muitas vezes o empresário ele quer vender porque naquele momento ele teve uma desilusão, né? Ele não é que a empresa não está mal, ele está cansado, né? E
E o empresário também tem direito de ficar cansado, estressado, e a primeira reação dele, eu vou vender. Não tem, às vezes não tem sucessão, né? Eu não tenho filho, eu não tenho isso, não tem ninguém que se interesse. O meu negócio, se eu não botar mais dinheiro, pode ser que acabe amanhã. Eu preciso de inovação e eu não estou mais com o perfil de inovar. Então, são várias coisas. Mas, assim, o primeiro ponto, então, a gente chega na empresa, eu quero conversar com os donos da empresa, né? A gente senta, antes de fazer qualquer diagnóstico, qualquer evaluation, a gente senta, fica 2, 3 horas conversando com o acionista, entender por que ele quer vender, saber se isso, às vezes parece que não, mas a gente é quase um psicólogo, porque às vezes tem a influência da esposa, tem a influência do filho, tem a influência de um sócio que não quer vender, e a gente sabe que isso lá na frente pode dar problema. Sim. Então a gente alerta todos os problemas que podem acontecer, e aí ele diz, não, eu quero. Aí eu digo assim, não, então você quer vender, entende, é um negócio bom, Aí a gente discute o perfil das empresas, eu dou um alinhamento para dizer, olha, é melhor ir para esse caminho ou para outro caminho. O que a gente faz no primeiro momento? Conhece a empresa, entende a empresa, tanto, né, a parte dos ativos tangíveis como os intangíveis, como a marca, né, como o posicionamento deles, como o reconhecimento do mercado em relação a essa empresa, o potencial de negócio que ele tem. A gente entende isso e cria um teaser, que é uma tese, né, muito objetiva, onde a gente só vai, com isso a gente só vai despertar o interesse de outras empresas a querer conhecer mais, né? Então a gente faz esse primeiro contato, existe aí um retorno de empresas que tem, a gente geralmente trabalha muito direcionado, a gente não larga no mercado, porque existe toda uma parte de sigilo que ele é fundamental, porque muitas vezes o pessoal, a equipe não sabe, então a gente tem que blindar, e o próprio cliente muitas vezes não pode saber que essa empresa está fazendo um movimento que pode mudar a estrutura de capital. Então, a gente não cria problema nenhum. Então, a gente consegue trabalhar isso antes. Geralmente, a primeira tese, a gente não abre quem é a empresa. A gente coloca alguns pontos, cuida até para... Porque, às vezes, é tão na cara de quem é a empresa, ela é tão conhecida... Dependendo do segmento também. Então, a gente tem essa preocupação. Passando dessa fase, vai vir os interesses, 1, 2 empresas. A gente vê qual é que faz mais sentido. Geralmente a gente não trabalha com 2 ou 3 para fazer leilão. A gente vê a que tem o melhor perfil e as melhores sinergias e a própria estratégia estando alinhada, os valores, tudo isso alinhado. E aí a gente começa a conversar sobre a assinatura do NDA, que é um acordo de confidencialidade. A gente assina esse acordo, começa a trocar informações ainda muito preliminares, aí muito mais relacionados a valor, a mercado, a venda, né, a gente faz uma análise, né, que a gente chama análise SWOT, que é para ver, né, as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, que isso parece que mas é importante, porque aí a gente faz a empresa, né, se ela não tem isso pronto, mesmo que ela tenha pronto, a gente questiona, né, para que a gente possa levar a maior verdade para o comprador, né? E do comprador para o vendedor também é a melhor verdade, a melhor transparência possível. Aí a gente fazendo isso, começa a troca todas as informações, e aí mas não é ainda uma auditoria, né? Não é a gente chama de due diligence, não é ainda, né? Aí a empresa faz sentido. Aí essa empresa compradora, que é uma possível compradora, ela faz uma proposta que a gente chama não vinculativa, que é uma proposta preliminar, em outra palavra. Diz, olha, eu acho que a tua empresa vale 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões. E aí eu, vendedor, vou dizer assim, eu converso com o vendedor, olha, está muito próximo do nosso valuation, está muito longe. Eu acho que não vale a pena, nem aconteceu de a gente estar com valuation, o cara oferecer 50% do valuation. A chance de nós chegar perto é perda de tempo. Então a gente nem toca, não segue em frente, porque geralmente ele já sabe a expectativa de valor. Sim. Tá? Então o sócio começa a discutir, pode vir uma contraproposta dos sócios atuais, né, e diz, olha, por 100 milhões não, mas por 110 eu estou disposto a abrir para uma auditoria, aí é uma auditoria profunda, geralmente se contrata empresas, né, de terceiros, entra toda a parte jurídica, contábil, financeira, análise de risco, entra várias coisas, parte tributária, tudo isso entra para saber se aqueles 100 milhões, todas aquelas informações que eu passei estão consistentes. Por isso que não adianta mentir aqui.
Então, aí estando consistente, passa, geralmente é 30, 45, pode chegar a 70, a 60 dias. Eu já peguei uma DUI de 90 dias. Quando é uma ficando maior, a empresa é mais complexa, com mais filiais, né? Ela pode ser maior, depende muito. Tudo isso, o tempo está relacionado como eu tenho a minha informação estruturada. Se ele disser, olha, eu quero um balancete dos últimos 5 anos, eu quero um balanço, eu quero isso, eu quero aquilo. E se estiver estruturado, é muito rápido. Se tu tiver que fazer isso, não tiver ele realmente como tem que ser feito, tu vai demorar mais tempo. Ou tem empresas que nós já começamos a fazer o estudo, que a empresa fecha a contabilidade dela no segundo semestre do ano anterior. Isso, então não vou nem perguntar o mensal dessa empresa. Tu tem que ter um mensal fechado no 5º dia útil. Às vezes é melhor. Tem empresas hoje que a gente está trabalhando para ela ter quase diariamente, ela sabe onde ela está, para mim poder tomar a decisão. Aquilo que eu brinco, se eu não tiver isso, quando eu chego lá no final do ano ou mensalmente, eu estou fazendo autópsia ainda da empresa, eu não estou fazendo uma avaliação para tomada de decisão, porque ela já aconteceu. Então, assim, então, passou isso, ele manda a proposta preliminar, ele não aceita, faz uma contraproposta, esse aqui aceita, chega num valor. Começa a ser uma dor de diligência. Aí vem, hoje, com toda a facilidade que tem, até pode ser tudo remoto, né? Vai ter 1 ou 2 auditorias na empresa, mas as informações hoje elas são muito claras, né, e muito rápidas. Aí tem várias reuniões, é periódico. Nós já vendemos uma empresa para o exterior, foi 60 dias com um trabalho intenso, reunião mensal, porque às vezes tem mais de 80 questões, às vezes até mais, que tem que ser respondido e a gente vai fazendo, né? É um processo cansativo, não é um processo fácil, e aí a gente já tem que ter parte das equipes internas envolvidas nesse processo, então tu tem que ter uma boa narrativa para explicar isso. Passa 60 dias, ele vai dizer o seguinte, aquela minha proposta não vinculativa, ela se torna vinculativa, é isso que eu posso pagar. Ou dizer, aqueles 100 milhões que eu ia pagar, não é mais 100, é 90, porque tu tem esse risco aqui, aquilo que eu não tinha visto, ou que tu não tinha me informado. Aí essa empresa diz, não, eu concordo. E aí, ok, aí se já parte, antes de começar a LOI, a gente já faz, de começar a due diligência, a gente já faz uma LOI, que é um contrato já muito próximo do contrato final, onde está toda a regra do jogo ali, tudo como vai ser. Isso é muito importante, porque para não ter arrependimento depois, então a gente faz uma LOI, que é uma carta de intenção, né? É muito bem definida, que vai ser muito próximo do contrato final. Passou a DUI, confirma a proposta foi aceita pelo sócio, parte para o contrato final e um processo de transição. Geralmente tem um processo de transição de acompanhamento, onde termina o trabalho da G12. Às vezes termina no deal, que é a assinatura do contrato, né, que o próprio comprador não quer que a gente acompanhe e encerra. Eu tenho casos de empresas que nós vendemos em 2022 e eu acompanho até hoje, tá? Então, porque assim, o importante no nosso trabalho é que os dois lados fiquem felizes. Satisfeitos, né? Fiquem satisfeitos. Então, a gente acompanha e vai até o fim e vibra com cada conquista deles. Então, é um trabalho longo, mas é um trabalho que dá muito prazer, porque quando a gente consegue fechar com os dois lados felizes e sabendo que a empresa vai prosperar, que ela vai crescer e que o sócio que está saindo, ou quando for fusão, ele fica, mas ele está contente, ele está animado, esse é o nosso grande reconhecimento. Quantos deals hoje a gente tem fechado já de fusão e aquisição? Nós temos 8, né? E assim, eu nunca me preocupei muito com a quantidade de deal, né? Mas sim para a qualidade. A gente tem uma estratégia de ter 3 empresas por ano no nosso portfólio para vender, tá? A gente esse ano, início do ano, vendeu 2, que foi... Mas vai dizer, vendeu 2 nos primeiros 3 meses. Vendemos 2, só que essas 2 a gente estava trabalhando, teve uma delas que a gente estava trabalhando há quase 2 anos. O namoro foi longo, né? Foi feito toda uma estruturação e às vezes é difícil, porque geralmente a gente é remunerado pelo sucesso. Então, mas às vezes a gente tem que dizer para o nosso cliente, olha, não é hora de vender, não vende agora que tu vai perder valor. Então, vamos organizar a empresa primeiro, que pode ser com a própria G12 ou pode ser com outro consultor. A gente não força nada, cada um faz do jeito que ele achar
melhor. Mas, às vezes, a gente não quer criar uma expectativa e uma frustração para ele. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Com o cuidado que a gente fala com o nosso comprador, a gente tem que ter muito cuidado. De novo, a gente está tratando com o filho. Sim. Ele trata a empresa. Então, uma palavra errada, né, já é um momento difícil. Vender alguma coisa é um momento difícil. Né? Se eu vendo qualquer coisa que eu gosto muito, já é complicado. Agora, imagina vender uma empresa que tu tem, né, todo um laço, tem os funcionários, tem toda uma estrutura, tu tem toda uma história. Não é assim. Mas essas duas do início do ano acho que foram um exemplo bem claro, né, dessa busca por perfil, por sinergia, Então, esses 2 anos que a gente ficou com eles ali aos nossos cuidados, foi justamente buscando o perfil ideal para cada uma, e coincidiu de que no início do ano bateu os 2 compradores e aí a sinergia foi tanta que o processo foi muito rápido, né? A partir do momento que a gente achou, o processo foi muito rápido. Basicamente, não, é isso mesmo. Mas isso eu acho que é o interessante do negócio, é essa busca constante. Por isso que eu falo, a gente procura muito, né, tá muito próximo deles, entendendo, e de novo, a gente trabalha até como, de novo, eu não sou psicólogo, sou engenheiro mecânico, estou longe de ter essa capacidade, mas no final de tantos anos que a gente já está trabalhando nisso, a gente acaba aprendendo. E como a gente está na indústria, né, eu tenho mais de 38 anos de indústria, então a gente consegue entender muito, né, o sentimento dele, o sentimento do pessoal da fábrica, o do próprio comprador, aquele comprador que não vai fechar, que é especulação, ou que quer, né, que não tem das melhores intenções, a gente consegue perceber isso muito fácil. Mas a gente tem muito cuidado como trata os nossos clientes, porque a gente sabe que existe um sentimento muito forte ali, né? E é isso que eu cuido muito para que... Tanto é que a média é uma empresa por ano, tá? Isso que eu digo agora... a gente completou 8 anos. 2, e a gente tem uma próxima agora, muito próxima, já passou, está na fase da DUI, está muito próximo de fechar, deve fechar agora daqui uma semana, né? E pode ser que feche, pode ser que não feche também. Isso é uma coisa que a gente vai depender muito, né, de como vai fechar a DUI, como se vai se manter a proposta não vinculativa, vai se tornar uma proposta vinculativa, né? Mas é isso, né? No início, quando a gente começou, às vezes a gente ia até muito próximo, nós já chegamos de ter um exemplo, nós chegamos num ano que nós tínhamos um deal para fechar, né, que é a assinatura, a gente chama de deal, assinatura do contrato final. Nós estávamos 2 dias antes de assinar, houve uma mudança de governo, que o comprador era internacional e desistiu 2 dias antes. Eu lembro. Tá? Então, isso gera uma frustração em todo mundo, desde o acionista e em nós também, depois de todo o trabalho, né, depois de uma DUI exaustiva. Mas isso faz parte do jogo, né? Então, a gente prepara. Hoje eu preparo muito os compradores de uma forma, às vezes, até depois, mas até às vezes é muito duro, né? Mas é porque eu sei que eu quero evitar a frustração lá na frente. Então, um alinhamento de expectativa ele é fundamental. Agora mesmo, no início do ano, a gente negou, porque o que ele queria como valor para a realidade da empresa dele era muito diferente. Então, né? Assim, eu digo, procura outra empresa, a gente agradece, fizemos o valuation, fizemos tudo, mas a gente optou em não continuar porque a gente sabia que alguém ia ficar frustrado no final. Para nós, até poderíamos tentar fazer, né, mas a gente sabia que ia acabar vendendo um valor menor e ele ia ficar frustrado. Então, a gente optou em declinar. Legal. Valeu pelo bate-papo. Acho que tem sido muito interessante poder participar mais de perto dessa parte de fusão e aquisição. E se quiser deixar um recado para o pessoal que pensa em vender, que alguma vez passou isso na cabeça ou que tem alguma dúvida, pudesse dar uma dica para a turma, qual seria? Eu acho que é aquilo assim, de novo, uma empresa que já está constituída, que tem anos, né, se quer partir para uma, ou até mesmo captação, ou aliança estratégica, ou fusão, ou mesmo venda parcial ou total, a primeira coisa é organizar as suas informações, tá? Se não tiver condições internamente, faz isso buscando consultores, tá? Então, busca empresas, mas assim, muito claro, né? Eu tenho que ter todo um alinhamento. Primeira coisa, questiona, eu tenho um plano de negócio? Não tem. Tem que ter. Eu tenho um orçamento para o ano que vem? Quando é que eu faço? É uma rotina isso?
Eu tenho disciplina para isso? Eu tenho um acompanhamento? Não tem, então tem que ter. Por mais simples. E aí, quando eles começam, é interessante, porque quando ele começa a fazer isso, ele se eu estava cego, eu não. Né? E tem, claro, porque tem gente que conhece tanto o seu negócio, mas ele conhece, né? Isso é outro ponto importante. Aconteceu na operação que um fundo de investimento deixou de fazer a aquisição de uma empresa porque ela estava na mão de uma pessoa só. Aí o cara me disse assim, pô, e se ele morre? Né? Como é que a empresa fica? Acabou a empresa. Acabou, né? A empresa. Então, são várias coisas que tem que levar. Então, assim, se eu estou nascendo, nasce correto. Parte de tributária, correto. Né? A parte de funcionário, correto. Né? A maneira. Pega uma boa contabilidade que te possa orientar. Né? Qual é o regime tributário que eu vou? Como é que eu posso lançar? Se eu sou no regime, como é que eu lanço? O que o investidor lá no futuro... E o investidor sou eu, não precisa ser outro. Eu quero que a minha empresa seja correta, eu quero que a minha empresa esteja certa. Né? Nunca vai custar mais caro. Né? Pode ser que hoje custe um pouquinho mais caro, mas amanhã vai ser muito fácil de vender essa empresa. Então, assim, essas duas empresas, ela, apesar de ser uma empresa familiar, era uma empresa extremamente correta. Né? E com as informações muito bem estruturadas, foi muito rápido. Foi menos de 30 dias. Sim. Então, assim, esse é um ponto. Trabalhe de forma correta, certa, pensando a médio e longo prazo. Não pensa simplesmente, né, que eu vou economizar aqui hoje, eu vou tal. Não faz sentido. Cuida com isso. Cuida com o seu posicionamento estratégico. Né? Começa lá pelo propósito. Por que eu tenho essa empresa? Por que eu tenho? Eu quero ganhar dinheiro. Não tem certo ou errado. Eu quero ficar rico. Ou eu quero deixar uma história bacana para esse segmento. Eu quero ser um cara reconhecido como inovador. Eu quero ser um cara que tenha, né, que o mercado saiba que eu sou um bom gestor. Não interessa, mas define um propósito. Eu sempre brinco, brinco não, é uma realidade, né, mas eu gosto de usar sempre isso quando eu faço as minhas palestras. É aquele cara que um dia disse assim, eu adorava navio, adorava mercado, e assim, eu quero fazer uma empresa para construir bons navios, com lucro se possível, mas bons navios, né? Então, lá ele começou a criar, toda a empresa tinha esse conceito. Teve crises, quase quebrou, mas sempre ele forneceu bons navios. Ele nunca mudou o posicionamento. Hoje tem a estátua dele lá na frente, com essa, e ele é um dos maiores estaleiros do mundo, né? Ele já não está mais aí, faleceu, mas ele criou e implantou um negócio tão forte que virou a cultura. Então, qual é o meu propósito? Por exemplo, nós da G12. Por que eu criei a G12, né? Isso eu sempre me questionava. Né? Então, esse é um ponto. Qual é a missão que é diferente de propósito? Né? O propósito é uma coisa... Por que eu tenho essa empresa? Por que eu quero ter essa empresa agora? Missão já está muito alinhado com o que eu faço. Né? A visão aonde eu quero chegar. A visão, às vezes eu vejo as empresas, a visão é eterna. Não existe visão eterna. Visão tem que ter um prazo e tem que ser medida. Tem que poder medir a visão. O que eu quero ser, eu tenho que medir, senão é sonho. Né? Aí tem os valores muito claros, né? E não valores para o mercado ver, valores que realmente eu acredito. Né? E aí seguir isso, de novo, não interessa o tamanho da empresa. Tem que ter isso, uma boa contabilidade, uma boa orientação tributária por trás, né? Bons produtos de qualidade, saber aonde quer se posicionar, num mercado onde a concorrência é muito alta, então você tem que ser uma empresa de extrema eficiência, ou eu quero vender valor, então eu vou ser uma empresa mais de solução total, ou quero ser uma empresa que vai ser líder em produto, então eu vou me direcionar. Então, saber aonde eu estou me posicionando e tentar seguir. Quem quer fazer tudo, a chance de dar certo é bem menor, tá? E de valorizar essa empresa é bem menor. E outro ponto importante, deleguem, não criem uma empresa para si. Deleguem, sabe? Deleguem. Uma empresa que tem um dono só. Né? Isso é a minha preocupação, sempre foi a preocupação da G12. Né? Eu tenho que desenvolver gente. Né? A gente envelhece, a gente vai ter que parar um dia. Então, pensem nisso. Criem, desenvolvam pessoas. Não existe ativo mais importante do que as pessoas. E hoje tem mais um fator importante que é a sustentabilidade. Né? Então, hoje, aquilo que eu falei lá atrás, hoje o investidor ele vai perguntar como a tua empresa está situada em relação à sustentabilidade, né? Tu tem um aterro zero, né? Como é que tu cuida do meio ambiente, né? Qual é o tipo de energia que tu usa, quais os produtos que tu usam, né? Então,
o investidor começou, principalmente o investidor externo, se preocupando, né, em o que o teu negócio pode fazer de bem, né, para o planeta e para a humanidade. Então, é outro fator que está mudando, né? Eu falava isso há 15 anos, 10 anos, eu ainda achava, eu estava falando, né, para o vento. Hoje eu acho que isso é uma realidade, cada vez mais vai se apertar ainda mais a questão de sustentabilidade. Então, criem negócios, e esse fator sustentabilidade é fundamental. E outro que eu acho fundamental, apesar que não está na moda, né, no que a gente está vendo aí no mundo inteiro e no próprio Brasil, que é a questão ética, né? Façam, criem e desenvolvam empresas que sejam éticas, independente do que está ao nosso redor. É mais difícil sobreviver, com certeza é mais difícil, mas a gente dorme muito melhor. Fechou. Obrigado. Valeu, pessoal, e até a próxima.